o nosso caminho é diferente de quem está lá fora.
O nosso diferencial é a presença do Senhor na nossa vida e a oportunidade que nós temos de Deus o quê? Nos tratar nossas feridas e nos curar. O Senhor Deus, Ele passa um antivírus espiritual dele em nós, para que nós possamos o quê? Viver uma vida em abundância. Existem, irmãos, vários exemplos de homens que durante a caminhada deles, eles não seguraram a barra. Mesmo sendo pessoas que caminhavam com Deus, que andavam com Deus, que fizeram grandes milagres, eles pifaram. Eles não deixaram naquele momento o Senhor passar o antivírus dele neles. Eles buscaram muito pela obra e esqueceram deles mesmos. Um desses exemplos é Moisés. No capítulo 20, versículo 8 a 11 de Números, Deus falou para ele e para Arão o seguinte: porque o povo de Israel era um povo que murmurava demais. Era um povo de Deus que não conhecia o seu Deus. Moisés falava com Deus pessoalmente, era aquele homem que Deus escolheu para poder tirar o povo do deserto. Mas aquele povo murmurava, aquele povo reclamava, e Moisés não tirou tempo para ele. E Deus falou o que para Moisés quando o povo teve sede? Moisés, vai lá e fala com a rocha, peça para que ela dê água. O que Moisés fez? Meteu o cajado na rocha, ficou nervoso, perdeu a paciência, perdeu a bênção. E por essa atitude de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Deus teve que o quê? Levar ele antes. Amém, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado com o quê? Nós estamos vivendo, nós temos dentro de nós uma carga muito forte. E se nós não separarmos tempo durante a caminhada com o Senhor para nos limpar, nós vamos pifar, igual verdadeiros homens de Deus um dia também pifaram. Porque Moisés falou com Deus, teve 40 dias com Deus e ele estressou mentalmente. Se ele está caminhando com Deus, aconteceu isso com ele, imagina conosco. Nós também estamos sujeitos a pifar, assim como o computador pifa. Então a nossa obrigação é o quê? Separar um tempo de intimidade para estarmos limpos na presença do Senhor. Eu quero falar sobre Elias também. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 a 18, Elias viu Deus com o poder dele matar 400 falsos profetas. Elias foi aquele homem que orou e teve a alegria da chuva vir na terra depois de 7 anos de seca. Elias foi o profeta que quando teve aquela fogueira, ele mandou descer água na fogueira, e os profetas de Baal ficavam mandando Baal mandar fogo, e Deus mandou fogo, uma fogueira molhada. E o que aconteceu com Elias? Depois que ele fez tudo isso, que ele caminhou, que ele lutou, que ele buscou, que a palavra de Deus executou, ele teve medo, ele teve pânico, ele desesperou. Porque uma mulher, Jezabel, ameaçou fazer com ele o que aconteceu com os 400 falsos profetas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Para nós podermos entrar na mensagem mais para frente e entender como Deus nos trata e como nós precisamos nos comportar diante da vida com o Senhor. Elias entrou dentro da caverna e falou: chega, eu cansei, eu não quero mais. Deus teve que o quê? Tirar Elias da terra antes. Tanto que o que Elias tinha que ter feito, o que Deus fez? Passou o manto para Samuel. Outra pessoa foi lá e tomou o manto de Elias. Por quê? Porque Elias, ele vivenciou muitas coisas. Os nossos olhos, ouvidos, os nossos sentidos, durante a nossa caminhada da vida, vai trazendo muita coisa, e nossa cabeça vai o quê? Memorizando, vai guardando. E a gente vai o quê? Vai vivendo tudo aquilo, tudo aquilo, tudo aquilo. E se nós não separarmos tempo para Deus, a gente faz o quê? A gente pifa. O maior exemplo é Jesus Cristo. Toda a pressão que Jesus sofria, ele sempre tirava um tempo para orar, amém? Ele sempre se separava, ele sentava, ele orava, ele ficava quieto para quê? Para recarregar as energias dele, para que Deus pudesse o que? Está limpando, está tratando, porque a nossa cabeça é assim, pelos momentos que a gente vive, nós sempre vamos estar reagindo às mesmas
eu quero estar falando sobre isso, sobre essa maneira que o Senhor tem de nos tratar, de nos curar, de nos libertar das nossas dificuldades, dos caminhos da gente. Porque, igreja, se a gente não permitir que Deus nos trate, nos cure, nos mude, nós vamos continuar sendo o quê? Crentes, doentes e fracassados. A gente nunca vai obter a vitória, porque nós vamos estar sempre reagindo da mesma forma. Assim como o computador, se ele está bichado, você pede alguma coisa dele, ele te responde. Ele não faz o que você está pedindo, assim somos nós. E a nossa mente, ela guarda tudo. Ela absorve tudo. Os nossos olhos é como o vídeo do computador. Ela vive aquilo e já manda para a memória. Então, nós temos que ter a característica de que separarmos tempo e nos entregarmos para o Senhor. Um outro exemplo é Sansão. Ele tinha a força que estava no cabelo dele, mas ele não suportou a pressão psicológica que aquela paixão fez na vida dele, da Dalila. Ela foi falando. Uma hora ele contou para ela, ele sucumbiu à pressão de Dalila. O que aconteceu? Ele perdeu a força, ele foi humilhado e ele foi morto. Ele morreu novo. Um dia ele clamou ao Senhor: restitui hoje a minha força. Ele morreu junto com aquele tanto de gente que estava no templo. Quem sabe Sansão tinha tantas coisas mais para frente para fazer e ele perdeu a oportunidade. Hoje que nós temos o Senhor Jesus Cristo, que Ele não nos deixa morrer, porque antigamente pecava, morria, olho por olho, dente por dente, mas a misericórdia do Senhor Jesus é que permite que Deus nos trate como igreja, amém? Porque nós somos o Israel de Deus hoje, e se a gente não estiver preparado, o que vai acontecer? Nós vamos ser igual ao Israel de ontem, vamos murmurar, vamos reclamar, vamos sofrer as consequências dos mesmos erros todas as vezes. Irmãos, nós precisamos dos antivírus espirituais do Senhor nosso Deus. Nós temos aberto a nossa mente para esse antivírus do Senhor. Hoje eu quero que nós viemos aprender do Senhor 4 passos para a gente ser tratado por Ele, amém? O primeiro passo é sondar. Salmo 139, versículo 23a está escrito: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Sondar significa mergulhar, examinar com a sonda, fazer sondagem de avaliar, investigar. Antigamente, acreditava-se que a mente do ser humano estava no coração. Depois, os cientistas vieram a falar que está no cérebro. Então, olha como Deus é interessante. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Então, Deus está à porta do nosso coração. E nós somos pessoas lotadas de traumas, lotadas de experiência, de luto, de perda, de situações que nos fizeram ser quem nós somos hoje. Às vezes, uns têm mais medo que os outros. Às vezes, uns sofreram mais que os outros. Mas a gente tem que orar e pedir para Deus nos sondar. Senhor, me sonda. Sonda o meu coração. Vê dentro de mim aquilo que está me impedindo de ser um cristão melhor. Entra dentro do meu coração. Mas nós temos que o quê? Nos entregar 100%. Tem irmão que só entrega 10% por vez. Aí vem e entrega só um pedacinho da vida dele. E Deus vai, Deus cura, trata aquela ferida, mas começa a vir as outras coisas, a pessoa volta para aquele sofrimento de novo. Então, irmãos, o que a gente precisa? Ser moldado por Deus. E nos entregar 100% a Ele. Pedir para Ele: Senhor, me sonda. Vê o que está errado em mim. Me desmascara, tira de mim aquilo que está me impedindo do caminhar correto com o Senhor. Me cura, trata as minhas feridas, trata os meus traumas, porque o Espírito Santo faz isso. Porque o Senhor Deus vem, Ele te sonda, Ele te cura, Ele te trata.
E Ele faz o quê? Ele apaga você. Ele apaga a sua memória. Você passa a ser um bebê. É aí quando fala assim, nascer de novo, da água e do Espírito. Por quê? Porque você se entregou para esse Deus. Você veio aqui, você falou, Senhor, eu quero tudo do Senhor para mim, eu não quero metade. E o que acontece? O Senhor vem e nos limpa, e tira os nossos traumas, e nos reprograma para a vida. Assim como o computador, ele pifa o técnico, vai lá e faz o quê? Reprograma ele. Assim somos nós. O Senhor Deus vem, nos limpa, observa tudo aquilo em nós que não é bom, que não é legal, que atrapalha o nosso caráter, que atrapalha a nossa caminhada e que nos tira da alegria de viver com Ele eternamente e faz o quê? Nos sonda e nos limpa. Amém? E quando Deus nos sonda e nos trata e nos cura, nos deixando limpo, Ele começa a trabalhar na nossa vida. E esse trabalho dele, nós, vai nos fazer passar por situações que muitas vezes vai nos revelar aquilo que nós precisamos mudar. Porque Deus, quando Ele me sonda, Ele já sabe quem eu sou. Mas muitas vezes eu não sei o que está aqui dentro de mim. Mas o Senhor Deus sabe. Mas Ele precisa mostrar para nós mesmos aonde que está aquilo que está nos tirando do centro da vontade dEle. Amém? E depois dessa situação, que a gente é curado, que a gente abre totalmente o nosso coração para Deus, e a gente implora para que Ele nos cure, Ele vem e nos prova. Depois que Deus nos limpou, nos tratou, nos sondou, Ele enxergou em nós coisas que muitas vezes nem nós sabíamos, porque a nossa cabeça tem coisa da nossa infância guardada que a gente sofreu e que a gente não quer mexer, que a gente vai sofrer demais, mas o Senhor Deus precisa mexer nessas feridas. Por isso que é importante a gente entregar 100% ao Senhor, deixar Ele nos lavar e nos tratar. E vai vir a prova. Deus depois vai nos provar. Salmo 139, versículo 23b. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Provar é demonstrar a verdade, a realidade, a autenticidade de uma coisa com razão. Um fato, uma testemunha, um documento. Às vezes a gente está tão feliz, tão cheio do Espírito Santo, porque a gente entregou a nossa vida para Cristo, a gente está caminhando com Ele. E alguns se entregaram totalmente. Deus pegou, reprogramou essa pessoa para viver diferente. Essa pessoa nasceu de novo. O Espírito Santo está trabalhando na vida dela. E começa a vir os problemas. Aí a gente começa a entrar em parafuso. Meu Deus, eu estou pecando. O que está acontecendo comigo? Pai, eu te clamo, o Senhor não responde. Eu estou no deserto, eu estou no deserto. Não é, irmão. Deus precisa provar para nós mesmos. E nos dá a oportunidade de nós reagirmos diferente do que nós reagíamos no passado. Porque hoje nós estamos caminhando em novidade de vida. E se a gente está sendo provado, é um privilégio. Porque Deus está fazendo o quê? Ele está dando a oportunidade da nossa memória que foi apagada receber fatos positivos diante das dificuldades. Por isso que a gente vê muito crente falar assim: nossa, eu estou sofrendo, mas eu estou louvando. Nossa, eu estou na luta, mas eu vou vencer. O que acontece? É o mistério de Deus em nós. É Ele nos dando a oportunidade de da nossa dificuldade nos mostrar quem nós éramos, como nós agimos. Quando a gente era sem fé, né? É igual o Maurício, que um 994, ele podia ter desnorteado, mas ele creu. E a fé dele levou ele o quê? A reprogramar a atitude dele. Na próxima vez que o Maurício precisar de uma nota, ele não vai espernear, arrancar o cabelo da cabeça. Ele vai confiar. Amém? Significa que Deus reprogramou o Maurício para essa situação. E nós vamos continuar caminhando. E automaticamente o nosso cérebro vai aprendendo uma nova forma de agir. Um caminhar com o Senhor.
Irmão, quantos foram reprovados? Quantos pastores deixaram de pregar a palavra? Quantos irmãos desistiram da fé? Porque na hora da prova, eles acharam que Deus era mau. Eles não perceberam que na hora da prova, Deus não estava provando para ele mesmo. Deus estava provando para nós, porque Deus já nos conhece. Ele sabe o ontem, o amanhã e depois. Mas nós não nos conhecemos. E a gente precisa se conhecer mais. E o Senhor Deus quer nos revelar aquilo que nos tira da vontade dEle. E quando nós somos curados, irmão, que o nosso coração, a nossa intenção é pura, nós entendemos assim como Davi. Davi falou: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração. Davi sabia que ele não tinha pecado. Ele tinha errado, mas dentro dele tinha o quê? Um bom sentimento. Amém? E Davi o quê? Ele não ficou preocupado com o que ele estava fazendo. Ele simplesmente clamou: Senhor, me conserta, me sonda, me prova. Vê se há em mim algum caminho mau, eu dependo do Senhor. O que ele fez? Ele se entregou para Deus. Ele poderia falar: não quero mais, olha, eu sou o rei de Israel, eu estou sendo perseguido. Não, o que ele fez? Ele se humilhou. Ele entendeu que o que estava acontecendo com ele era para mostrar alguma coisa para ele. E ele falou para Deus: vê meu coração, me sonda, me prova, quer dizer, me devolve para o caminho que o Senhor quer me levar. Irmãos, um exemplo maravilhoso de alguém que foi provado, mas que era um obreiro aprovado é Jó. Jó teve tudo. Na Bíblia Deus fala assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jó já tinha tudo acrescentado, amém? Então a gente entende que Jó o quê? Já tinha buscado o reino de Deus primeiro. E um servo que é sondado e aprovado, ele conhece o seu Senhor. Ele não desorienta, ele não peca, ele não blasfema. Por quê? Porque ele está aprovado. E Jó, irmãos, Satanás pediu. Não foi o próprio Deus. Deus já conhecia Jó. E durante toda aquela dificuldade de Jó, ele nunca blasfemou. Ele nunca deixou de entender o que Deus estava fazendo com ele. Porque ele sabia que se estava acontecendo é porque Deus estava permitindo, e ele sabia quem era o Deus dele. Jó foi um obreiro que aprovado. Diante da desolação que aconteceu na vida dele, ele se manteve o quê? Fiel a Deus no seu coração, fiel a Deus nas suas palavras. Muitas vezes nas nossas vidas nós vamos chorar, vamos espernear, mas Deus vai vir e vai nos curar. Ele vai nos preparar para nos trazer novas lembranças, para reprogramar a nossa maneira de viver. Mas nós precisamos deixar Deus nos tratar 100%. Se a gente entregar só metade, a obra nunca vai ser concluída. E o que vai acontecer? Nós vamos continuar sendo ciumento. Vamos continuar fofocando. Vamos ser crente que fala da vida dos outros, que deseja o que é dos outros. Vamos viver xingando no trânsito. Não vai haver novidade de vida em nós. Por quê? Nós não permitimos que o Senhor entre dentro de nós e remexa as nossas falhas, as nossas feridas. Nós impedimos que Deus nos trate. Nós não queremos, a gente quer sentar aqui e ficar tudo bem. Mas não é assim, irmãos. A gente tem que se entregar para esse Deus 100%. Porque dessa maneira nós vamos estar o quê? Vivendo em novidade de vida. Nós vamos ser reprogramados para situações que ocorrerão. Nós não vamos perder a fé. Porque só tem fé quem confia que o seu Deus pode todas as coisas. E nós só vamos ter certeza que Deus pode todas as coisas nas nossas vidas quando Ele tratar aquilo que nos impede. Quando Ele nos provar, quando a dificuldade vier e a gente passar por ela sem blasfemar. Porque a nossa maior dificuldade é que quando vem a prova a gente conhece. A gente começa a murmurar, nossa fé vai lá embaixo, a gente começa a duvidar. Se Deus não faz é porque Ele não me ama. E
E não é assim, irmão. Em tudo que Deus faz, Ele faz para nos revelar quem nós somos, aonde erramos, aonde estamos falhando, aonde não entregamos para Ele. Mas se a gente reconhece isso, irmãos, é vitória. Deus vai o quê? Transformar o nosso caráter. E a igreja vai ser uma igreja de caráter. O terceiro passo que Deus faz para nos colocar no caminho dele é nos consertar. Salmo 24, 19, versículo 24 lá. Vê se há em mim algum caminho mau. Depois que Deus nos sondou, que Ele pôs para fora tudo aquilo que nos deixava triste, que nos deixava infiel, que nosso caráter não era correto, que a gente tinha medo, tinha trauma, Ele nos prova, a gente é aprovado quando a prova vem, a gente passa dando glória a Deus, a gente busca em oração, a gente não desiste, não entrega. Mas se nós relaxarmos, o inimigo vai fazer a festa. Então, nós temos que o quê? Reconhecer, Senhor, eu estou me entregando 100%, o Senhor está tratando, eu estou vivendo diferente, eu não xingo mais no trânsito quando alguém me incomoda, quando aparece uma doença na minha família, eu sei que o Senhor cura, quando o meu dinheiro está pouco, eu sei que o Senhor multiplica, eu vou passando pela luta e vou dando glória a Deus. Mas, Senhor, esteja sempre comigo, com certas arestas do meu caminho, não me deixa desviar nem para a direita nem para a esquerda, me põe no caminho que leva à eternidade. Não me deixa achar que agora eu estou aprovado, eu sou autossuficiente. Nós precisamos todos os dias nos consertar com o Senhor, porque a todo momento pode acontecer de vir uma situação nova que antes não tinha acontecido e a gente pecar. Aí o nosso cérebro vai guardar aquilo e Deus vai mandar aquela situação de novo para nós. Aí nós vamos ser aquelas pessoas que toda vez estão passando pelo mesmo tipo de problema. Porque enquanto nós não vencermos aquela dificuldade que há em nós, não tem como Deus parar de nos ensinar, né? A nossa caminhada com Cristo é uma escola de vida para o nosso crescimento. Não é porque Deus está me provando, porque não, gente, Deus não prova ninguém. É a própria vida. E o inimigo tem inveja de nós e ele quer tirar a nossa paz de espírito. Então, fomos soldados, nos entregamos, fomos provados, muitas vezes reprovados, fomos aprovados, e assim a vida vai caminhando. Mas quando as vitórias acontecerem, quando o conserto vier, vamos depender de Deus. Não vamos achar que nós estamos agora blindados 100%, que não dependemos mais de vigiar e orar. Porque o próprio Senhor Jesus saía para quê? Para orar. Ele vigiava, ele tinha a resposta correta quando vinha os fariseus tentando derrubar ele. Por quê? Porque era um homem que separava um tempo para fazer uma reprogramação mental, para se esvaziar das coisas do mundo e se entregar 100% para Deus. Então, irmão, é importante sermos homens e mulheres de Deus humildes, não deixarmos a vaidade cristã subir em nós, achar que agora nós estamos com todo poderoso, nós tudo podemos. Não, vamos reconhecer que somos dependentes dele, do Senhor, todos os dias da nossa vida. E a partir do momento que estivermos caminhando, vamos clamar: Senhor, por favor, apara as arestas do meu caminho. Assim como um carro, ele está funcionando, ele te leva, ele te traz, mas você tem que calibrar pneu, você tem que pôr gasolina. Assim é o nosso caminhar com Cristo, amém? Nós temos que sempre estar no conserto, dia e noite com o Senhor, e reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, e não deixar a nossa confiança nos tirar da vontade dele. O excesso de confiança fez Satanás cair, porque ele achava que ele era o cara, que ele podia descer Deus, porque Deus deu poder, deu beleza, deu louvor.
Então nós temos que tomar muito cuidado durante a nossa caminhada, de não esquecer se hoje nós estamos limpos, nós fomos tratados, nós fomos curados, nós andamos em novidade de vida, os milagres acontecem, a gente ora, as coisas vão e realizam, Deus nos entrega presente. Mas não somos nós não, irmãos. É Ele. Não é por nós, é por Ele. Então, vamos sempre continuar humildes, independentes do Senhor nessa caminhada. O próximo passo é guiar. Salmo 139, versículo 24b. Guia-me pelo caminho eterno. Significado de guiar, acompanhar alguém para mostrar o caminho. Guiar no céu, dirigir. Nesse momento, irmãos, tão singelo, tão maravilhoso, é onde a gente se entrega totalmente ao Senhor. Não olhamos para trás, o nosso passado já não nos fere mais. A gente olha e vê aquelas pessoas que antes nos magoaram, a gente sente compaixão por elas. E é nessa hora que o Senhor, Deus, fala que Ele é o nosso pastor, como o Salmo 23, que Ele nos guia às águas de descanso, que Ele refrigera a nossa alma. Amém? Então é nessa hora que o Espírito Santo vem ser o nosso quê? Companheiro fiel. É no guiar. Por quê? Porque nós nos entregamos. Guia-me mansamente às águas de descanso. Refrigera a minha alma. Então o Espírito Santo passa a ser o quê? A nossa companhia diária. Aonde nós formos, o Senhor Deus irá guiar os nossos passos. Irá trazer mansidão na nossa vida. E nós tiramos tempo para Deus, e Ele nos trata, e a gente caminha com o Espírito Santo, e a caminhada cristã, ela fica mais o quê? Ela fica mais leve. Porque a gente se deixou ser tratado, a gente se entregou. Então nós vamos ser aquele crente que está sorrindo, que está feliz. E nesse momento, quando Deus nos trata e caminha conosco, o mundo não vai nos ferir profundamente mais. E é nessa hora que nós vamos ter condição de sermos alguém que mostra para outra pessoa que há oportunidade de novidade de vida. Porque não adianta a gente se dizer crente e dar um mau testemunho. Tem crente que entra dentro de casa, a cara é fechada. Tem crente que no trabalho não dá bom testemunho. Quem quer copiar uma pessoa assim? Ninguém. Mas se a gente se entregou, se a gente se curou e o Espírito Santo vem caminhar conosco, as pessoas vão ser atraídas para nós. Porque nós vamos o quê? Ser a essência de Deus na terra. Amém? Os ensinamentos de Deus, eles são profundos e perfeitos. Se nós obedecermos, se nós nos entregarmos e formos transformados, todo o nosso ser será mudado. Nós não vamos ser quem nós fomos antes. As pessoas vão nos olhar e não vão entender. Por isso é importante que dentro de nós esteja a verdade. Esteja a verdade. Se apega ao Senhor de todo o teu coração e Ele vai satisfazer todos os seus desejos. Não há necessidade do crente passar pela prova murmurando. Não, na hora da prova, clama ao Senhor para Ele te mudar. Clama ao Senhor para Ele te transformar. O que Paulo dizia? Não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Percebe que ele se entregou 100%, e se Cristo vive nele, o Espírito Santo está nele. Porque Cristo e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Amém? Vamos, irmãos, nos entregar totalmente para esse Deus. Vamos pedir para o Senhor, para Ele nos curar, para Ele nos limpar. Vamos clamar a Deus que Ele transforme o nosso caráter, que Ele modifique a nossa vida. Porque um crente, irmão, 100% entregue, ele enfrenta o vento, ele enfrenta o mar, ele enfrenta tudo, porque o Senhor Deus guia ele.
hora que curar, você vai passar pela prova e vai dar glória a Deus. Porque aquela situação não vai te ferir mais, porque você já não é mais o mesmo. E Deus vai caminhar, vai consertar você e vai te guiar à salvação, vai te guiar ao caminho da eternidade. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade, e que o Senhor Deus possa, a partir de hoje, encontrar lugar em nossos corações para nos tratar, para nos lavar, para nos limpar, não deixar nada aquilo que possa impedir que o Espírito do Senhor seja pleno em nós. Porque o Espírito Santo, para ser pleno em nós temos que estar totalmente entregues. Deus Pai Todo-Poderoso, glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Eu clamo a ti, meu Deus, que a tua transformação, que a tua cura, meu Deus, que o Senhor possa estar tocando no coração dos teus filhos, e que eles possam estar abrindo o coração e se entregando totalmente ao Senhor. Meu Deus, mostre para os teus filhos o caminho a seguir. Ensina para eles, Pai, como se entregar totalmente. E que o Senhor encontre nas nossas vidas, na vida da sua igreja, a oportunidade de fazer uma transformação real e verdadeira na vida